Seguimos agora para a atualidade internacional. O chanceler alemão Friedrich Merz disse que os principais aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a Alemanha, retiraram restrições às armas fornecidas a Kiev. A declaração foi feita durante uma entrevista concedida esta segunda-feira à emissora pública de televisão WDR em Berlim. Não há mais restrições para o alcance das armas entregues à Ucrânia, nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem por nós, nem pelos americanos, disse Friedrich Merz. Isso significa que a Ucrânia agora pode se defender, disse Friedrich, por exemplo, atacando posições militares na Rússia, algo que não fazia, mas agora pode fazer isso, disse Merz. E a Rússia reagiu chamando o anúncio de muito perigoso. Se essas decisões forem realmente tomadas, elas vão totalmente contra as nossas aspirações de chegar a um acordo político. Esta é uma decisão bastante perigosa, disse Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, em um vídeo publicado pela imprensa russa. E o presidente iraniano Masoud Pezeshkian iniciou nesta terça-feira uma visita oficial de 2 dias a Oman, país mediador nas conversações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear. O presidente iraniano reuniu-se com o sultão Haitham de Oman. Apreciamos os valiosos esforços de mediação mobilizados pelo Sultanato de Oman, país irmão e amigo, e esperamos que este processo conduza a resultados positivos, disse o presidente iraniano. O 5º ciclo de conversas entre os Estados Unidos e Irão, iniciado em 12 de abril, sob mediação de Oman, foi concluído na sexta-feira em Roma, sem avanços significativos, embora as discussões tenham sido qualificadas de muito boas pelo presidente americano Donald Trump. A Malásia acolhe a cúpula entre a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a China e o Conselho de Cooperação do Golfo. A cúpula vai, de resto, refletir a realidade multipolar atual e a busca por maior cooperação entre estas regiões. O encontro tem também como objetivo promover a cooperação regional e a estabilidade política e económica e diversificar as suas parcerias estratégicas. A reunião na Malásia marca o início de um novo capítulo na cooperação regional, com as 3 partes a darem um passo em direção a um futuro multipolar e mais interconectado. Partimos para a habitual análise com o Wellington Calazans e o Issao Agostinho. Wellington, muito boa noite. Boa noite, Sassão. Boa noite, Issao Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Estamos olhando para a guerra na Ucrânia. A Alemanha levantam restrições às armas de longo alcance doados a Kiev. Issao Agostinho, Wellington Calazans, é consigo que começo. Qual é a avaliação inicial que faz em relação a esta posição tomada pela Alemanha? Sassão, você falou o nome dos dois e falou que consigo é que eu começo. Aí eu não entendi se é com Issao ou se é comigo. Desculpe aí. É consigo, Wellington. Ah, certo. Então tudo bem. Então, Sassão, vamos lá. Essa notícia, inclusive, foi antecipada ontem aqui por nós, né? Gerou todo um mal-estar quando o chanceler alemão Friedrich Merz, ele falou sobre o levantamento das restrições às armas ocidentais enviadas à Ucrânia durante uma entrevista. Ele afirmou que agora não há mais limites de alcance para as armas fornecidas à Ucrânia pelos países aliados, incluindo Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. Mas a imprensa interpretou isso, inclusive eu, né, da maneira que foi difundida, como uma nova mudança de política, com manchetes ressaltando o apoio de Merz
a ataques com mísseis de longo alcance pela Ucrânia. E Merz anunciou que essas restrições foram suspensas, permitindo que a Ucrânia ataque alvos na Ucrânia sem limites, de acordo com a imprensa, e amplamente difundido, gerando um debate e todo um mal-estar entre grandes potências. Mas essa declaração, ela que poderia abrir uma possibilidade da Alemanha fornecer mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia, fez com que ficasse um bate-boca entre autoridades russas e alemãs aqui, e muito noticiado aqui na Europa. Mas não há novidade nessa informação. E eu fiz hoje realmente um apanhado sobre isto. E já há alguns meses os Estados Unidos da América, com Joe Biden, havia também autorizado a Ucrânia a usar armas de longo alcance. O Reino Unido também, em novembro do ano passado, já permitiram que a Ucrânia utilizasse suas armas para atacar dentro da Rússia. Para além disso, um ex-oficial de segurança ucraniano comentou que a suspensão das restrições não significa muito, já que a Ucrânia está escassa em armas de longo alcance, como falei ontem aqui no Hora 10, não é? Porque houve um ataque russo na chegada dessas armas de longo alcance no solo ucraniano e todas elas foram destruídas e não há essas armas em estoque para fornecimento imediato à Ucrânia. Então, é uma declaração que parece nova, que parece uma escalada, mas é uma escalada apenas retórica, já que na prática nada mudou, nada vai mudar. E os últimos ataques com mísseis ocorreram há muito tempo. Merz não mencionou os mísseis Taurus na conversa. Para além disso, existem barreiras para a necessidade de autorização dos Estados Unidos para certas partes deste equipamento bélico e também existe uma falta de aeronaves adequadas na Ucrânia para que esses mísseis sejam utilizados. Ou seja, é muito sanção para que essas armas de longo alcance sejam utilizadas. Enquanto isso, a Rússia continua atacando, invadindo tudo que pode, criando mais e mais folga naquilo que tem chamado de cinturão de proteção, e as coisas vão, de alguma maneira, ficando extremamente desfavoráveis para a Ucrânia no campo de batalha, e a expectativa agora é de que essa narrativa de ampliação amplamente difundida pela imprensa e uma escalada de guerra, ela fique por isso mesmo, já que a tentativa de Volodymyr Zelensky, por exemplo, de envolver a China mais uma vez, alegando que a China estaria fornecendo equipamentos bélicos à Rússia, foi refutado. A própria China mantém uma posição oficial de neutralidade, rejeitando as acusações e considerando meros boatos que visam manchar a imagem da China, de acordo com as autoridades chinesas. Por agora, não passa só de um simples anúncio, não é? Esta posição da Alemanha. É uma espécie de releitura, né? Já que as autorizações já haviam sido dadas, mas não existe... É como se eu comprasse uma Ferrari e não tivesse dinheiro para o combustível. É essa situação da Ucrânia. Tem autorização para usar as armas, mas não tem as armas. Então, quando eu era criança, eu sonhava em ser astronauta, mas não consegui. Sou aqui comentarista do canal TPA Notícias. Muito bem, vamos seguir ainda sobre este assunto, uma questão muito rápida, a título de curiosidade para o Wellington. Caso estas armas cheguem efetivamente à Ucrânia, mudará alguma coisa neste cenário de guerra? Olha, não mudará, porque as armas da NATO, elas são todas interceptadas pelo sistema de defesa S-400 da Rússia. Então, não há nenhuma inovação tecnológica na NATO capaz de furar o bloqueio de defesa antiaéreo russo. Então, eu vejo mais do mesmo. E essa extensão da guerra apenas como uma espécie de pirraça,
mas também um pouco daquilo que tenho falado sobre uma tentativa de resgate da Operação Drop Shot, não é? Para que os Estados Unidos se retirem da guerra, a Europa, que é a outra parte da NATO, ocupe a Rússia numa guerra aparentemente interminável e, enquanto isso, os norte-americanos se preparam para uma guerra contra a China. É muito claro que o esboço de tudo que está acontecendo é este. Não há nenhuma condição de reverter o resultado em favor da Ucrânia. A Ucrânia já perdeu a guerra e, por isso, eu vejo apenas como uma teimosia dentro de um equívoco, que foi ter iniciado esta guerra. Quando é que a Ucrânia poderá perceber que perdeu a guerra, tal como faz referência? Quando o povo se revoltar contra Zelensky e tirar ele na marra, porque é o que vai acontecer. Wellington, qual é a sua visão? Bem, eu vejo que o Irão e Omã deram um passo significativo no fortalecimento de suas relações bilaterais, porque essa visita do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, a Muscat, ela foi marcada por uma reunião com o sultão omanense, o Haitham bin Tariq, né, que também vimos aí como destaque a importância estratégica de Omã na política externa iraniana, o que reitera a confiança mútua entre os países. Para que o nosso público possa ter uma ideia, nas palavras de Pezeshkian, Teherã vê Omã como um parceiro confiável e essa confiança cria uma responsabilidade compartilhada para ampliar a cooperação. E isto é muito importante, como o colega Saulo Agostinho fez questão de destacar, para que os iranianos possam fortalecer todos os laços possíveis com países da região, especialmente por diferentes ligações, inclusive a questão religiosa, e que foi muito bem colocada também pelo colega. Então, eu vejo que essa busca do presidente iraniano, ela também é uma tentativa de fortalecer a diversificação das parcerias, que vai ser de fundamental importância para reduzir a dependência do uso, né, exploração dos recursos não renováveis, como o petróleo e gás, e também a geração de postos de trabalho e aquecimento das economias. E isso tudo foi destacado pelas duas partes, né, tanto os iranianos como também o representante do Omã, nas negociações indiretas, eles buscam a afirmação de que essa política regional ela seja aplicável em outras questões que são geopoliticamente, analisando, né, muito importantes para ambos. Elas são essa disputa aí sobre a questão nuclear com os Estados Unidos, para que haja um entendimento, isso será de muita importância para a paz regional, e também a questão da Palestina, que tem inquietado muito toda a região com as permanentes ameaças de Israel de executar um plano de Grande Israel, né, que seria nada mais, nada menos do que o roubo das terras de diferentes países. Então, há sim uma preocupação de que essas tensões aí sejam resolvidas para que a prosperidade possa ser estabelecida. E, por isso, eu acredito que iniciativas como esta aí, elas sejam de muita valia para que um novo capítulo, né, nas relações bilaterais, com foco em desenvolvimento e também integração estratégica, possa ser consolidada. E, para concluir, eu gostaria de dizer que, como foi destacado pelo próprio presidente do Irão, a cooperação mútua não só beneficia os dois povos, como também fortalece toda a região. E isto é uma verdade que precisa ser celebrada caso tudo que foi anunciado saia do papel.
E ainda consigo, Wellington, olhamos para a cúpula que decorre na Malásia entre a Associação de Nações do Sudeste Asiático e a China e o Conselho de Cooperação do Golfo. A crise em Myanmar e tarifas dos Estados Unidos dominam estas negociações que acontecem na Malásia. Como é que analisa, portanto, esta cúpula, este encontro que acontece na Malásia? É a 46ª cúpula, né, da ASEAN, em Kuala Lumpur agora, que é muito importante para que seja discutido o papel do bloco no atual contexto de desafios geopolíticos e também econômicos. A necessidade de aumentar a capacidade do bloco é urgente, porque as tarifas norte-americanas e outras crises têm evidenciado aí as limitações do bloco. Estão extremamente vulneráveis, porque se as tarifas forem mantidas, como o Donald Trump anunciou, elas representarão um baque muito grande nas economias desses países. Então, a questão não é se este bloco ainda é relevante, mas se ele pode atuar de maneira efetiva nesse cenário geopolítico adverso. Porque, como eu falei, as tarifas impostas pelos Estados Unidos, elas impactam as relações comerciais de todos os países do bloco e também na questão da dependência de cadeias de suprimentos chinesas. Então, a resposta do bloco tem sido, até aqui, inconsistente, já que seus membros têm interesses econômicos divergentes. Enquanto alguns pedem ações coletivas, outros preferem acordos bilaterais. E essa divisão tem fragilizado, gerando uma falta de estratégia regional e leva a solução nacionais em vez de multipolares. O que isso significa? Estados egoístas, frágeis, que poderiam estar unidos para formar um bloco forte, como, por exemplo, temos no caso do BRICS. Então, essas dificuldades, elas existem, mas também, eu não quero ser pessimista de uma maneira geral, há sinais de esperança. A Malásia, por exemplo, apelou à união do bloco e o acordo de parceria econômica regional abrangente, que inclui os países e outras potências em um sucesso, destacando também o potencial de integração econômica do bloco. Então, vamos aqui torcer para que a cúpula possa representar um momento importante, decisivo e positivo para a relevância da ASEAN no cenário global. A centralidade do bloco é muito importante para que potências como China, Japão e Estados Unidos, que ainda valorizam seu papel na estabilidade regional, então isso poderá ser também um grande ponto externo para que o bloco se sinta prestigiado, e a neutralidade da ASEAN é um ativo estratégico que exige essa centralidade para que possa ter o seu papel relevante no contexto do comércio internacional. Muito bem, meus senhores, por hoje é tudo. Obrigado pela presença. Quanto ao Wellington, estaremos juntos aqui no Hora 10 na próxima segunda-feira. É isso. Boa noite para você, Sansão. Boa noite também, Sal, você assistindo. Eu volto no sábado no Conexão Angola e aqui no Hora 10 na segunda-feira. Até a próxima. Até a próxima.